Carta ao Discípulo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Carta ao Discípulo. Eu me chamo Paulo Mendonça e hoje queremos conversar com você sobre algo que todos nós fazemos: criar planos. Planos para o futuro, planos para mudar de vida, planos para crescer, planos para conquistar sonhos. Mas existe uma pergunta silenciosa que quase ninguém faz. Os meus planos incluem Deus ou apenas os meus desejos? Porque existe uma diferença entre intenções e viver um propósito. Talvez hoje Deus queira alinhar o seu coração com aquilo que realmente permanece. Este é o episódio de número 15 e tem como tema: Deus transforma intenções em propósito. Nosso texto base está em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Tem gente que vive correndo atrás do que quer, mas nunca pergunta ao Senhor o que Ele quer. E aí que nasce o vazio, porque nem todo plano nasce no altar. Alguns nascem apenas no ego. Primeiro ponto: intenções humanas podem ser limitadas. A Bíblia não diz que fazer planos é errado. O problema começa quando Deus vira apenas um detalhe de nossos projetos. Muita gente faz escolhas, toma decisões, constrói caminhos e só depois pede para Deus abençoar. Como se o Senhor fosse um carimbo celestial para confirmar vontades pessoais. Mas Provérbio nos lembra de algo poderoso. Muitos são os planos no coração do homem, ou seja, Deus conhece nossas ideias, desejos, ambições e intenções. Só que o texto continua: mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isso significa que acima da nossa visão, que é limitada, existe uma direção perfeita. Às vezes queremos algo porque parece bom, mas Deus vê o que está escondido atrás da porta que ainda nem abrimos. E sabe o que é curioso, meus amados? Muitas vezes ficamos frustrados quando nossos planos falham, sem perceber que alguns fracassos foram livramentos vestidos de silêncio. Nosso segundo ponto: Deus não quer apenas realizar sonhos, Ele quer formar discípulos. Existe uma frase muito forte que precisamos entender: Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que apenas no que você está conquistando. Porque sucesso sem propósito vira vazio. Tem gente que conquista dinheiro e perde paz, conquista reconhecimento e perde a presença de Deus, conquista aplauso, mas dorme espiritualmente. O propósito do Senhor não é somente entregar coisa nas nossas mãos, é transformar o nosso coração no processo. Às vezes Deus muda a rota porque está protegendo a identidade espiritual do discípulo. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada significa abandono. Algumas portas fechadas são o Pai te dizendo: filho, isso não combina com o propósito que eu tenho para você. Talvez hoje existe algo dentro de você dizendo: mas eu queria tanto que desse certo. E Deus responde com amor: eu sei, mas eu enxergo além do que você consegue ver, meu filho. Nosso terceiro ponto: quando entregamos os planos a Deus, o propósito nasce. O discípulo maduro aprende uma coisa: não basta perguntar, Deus, abençoe meus planos.
A pergunta correta é: Senhor, esses planos nasceram da tua vontade? Isso exige entrega, porque seguir Jesus não é chamar Deus para caminhar atrás de nós. De maneira nenhuma. É decidir caminhar atrás dele, seguir a ele. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés e foi assim com os discípulos de Jesus. Todos tiveram que abandonar certezas humanas para viver os propósitos eternos. E talvez o Espírito Santo esteja trabalhando exatamente nisso hoje. Não destruir os seus sonhos, mas purificar as suas intenções. Uma aplicação prática para as nossas vidas, meus amados. Faça uma análise sincera da sua vida. Seus projetos têm oração? Suas decisões têm direção bíblica? Seus sonhos aproximam você de Deus ou afastam? Você busca a vontade do Senhor antes ou apenas depois que tudo dá errado? Porque propósito não é fazer o que queremos com a ajuda divina. Propósito é viver aquilo que Deus sonhou para nós desde o começo. Para concluirmos, meus amados, provavelmente todos nós já insistimos em caminhos que Deus nunca pediu para seguirmos. Mas existe algo lindo na graça do Senhor Jesus. Mesmo quando nossas intenções são confusas, Deus ainda consegue nos conduzir a um propósito. Ele corrige rotas, fecha portas, redireciona passos e transforma corações. Então hoje, antes de continuar correndo atrás dos seus próprios planos, faça uma oração simples. Peça: Senhor, não permita que eu conquiste algo que me afaste da tua presença. Porque no fim, o maior sucesso da vida não é realizar todos os nossos sonhos, é terminar a caminhada dentro da vontade de Deus. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor meu Deus e Pai, nesta hora nós colocamos diante de Ti nossos planos, sonhos, intenções e caminhos. Porque muitas vezes queremos tanto alguma coisa que esquecemos de perguntar se aquilo realmente vem do Senhor. Pai, ensina-nos a confiar mais na Tua vontade do que nos nossos sentimentos. Mesmo quando não entendemos certos fechamentos de portas, mesmo quando alguns planos não aconteceram. Ajuda-nos a lembrar que o Teu propósito continua sendo perfeito. Que o nosso coração não viva guiado apenas por ansiedade, ego ou pressa, mas que sejamos discípulos sensíveis à Tua direção. Purifica nossas intenções, alinha nossos pensamentos e não permita que conquistemos algo que nos afaste da Tua presença. Que os nossos projetos, Pai amado, tenham oração, que as nossas decisões tenham sabedoria e que a nossa vida glorifique o Teu nome acima de qualquer conquista pessoal. E se existir alguém ouvindo esse episódio com o coração frustrado, achando que o Senhor esqueceu dele, traz consolo agora, Pai. Mostra que ainda existe propósito, ainda existe direção, ainda existe cuidado vindo do céu. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilha este episódio com alguém que talvez esteja tentando carregar a vida sozinho, sem consultar a direção do Senhor. E lembre-se, nem toda a intenção nasce com propósito, mas todo o propósito verdadeiro nasce em Deus. Até o próximo episódio do Carta ao Discípulo. Fiquem todos na paz do Senhor.